Bom dia, queridos amigos. Que a doce paz de Jesus, com as vibrações ternas e doces do Mestre, alcance os nossos corações nesta manhã, para que possamos alegrarmos intimamente por tudo que Ele tem nos dado e que possamos, Senhor, sentirmos agraciados com as vibrações de todos os nossos amigos espirituais que tanto tem feito por todos nós. Convidamos a acompanhar essa leitura do Evangelho que fala profundamente em nossa intimidade espiritual. A caridade material e a caridade moral. Instruções dos Espíritos. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos sereis felizes. Não mais há ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres, arrastando consigo miseráveis crianças, a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisso um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais ao sair do vosso invólucro terreno um cortejo de espíritos agradecidos, a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estarei, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentiríeis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente, falando, porém, que é mais difícil de exercer-se. A caridade moral, em que suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo, quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real estão não raro muito abaixo, constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar à outra. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que lembrai-vos de tudo que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, ao meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos
de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai-nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Elevemos os nossos pensamentos até Jesus, pedindo ao nosso divino e querido Mestre que Ele nos ampare, trazendo aos nossos pensamentos a lucidez, para que nós não venhamos mais a deixar de refletir nas lições que nos auxiliam em nossa evolução, nas lições que nos estimulam a mudar os nossos sentimentos. E é com alegria, Jesus, que nós desejamos aprender para vivenciar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Que a paz e a alegria seja constante em nossa vida. Que assim seja. Queridos amigos, nós estamos diante de uma situação que muitos ainda não tiveram oportunidade de compreender o que seja a caridade material e a caridade moral. Nós precisamos entender que todos nós, na palavra de Paulo, ele nos diz: pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras. Jesus precisa estar presente em nossos pensamentos. É Ele que veio para ser o nosso modelo, o nosso guia, o irmão que nos conduz. Seus exemplos se estendem de tantas formas, convidando-nos a pensar que caminho tenho para escolher. E nós precisamos ver que muitos escolhem o caminho do materialismo, da matéria, do ouro, do dinheiro. E nós sabemos que se nós acreditamos que apenas o ouro é base corrente da caridade, é ela que vai nos sustentar, nós precisamos também pensar que Jesus nos enriqueceu com seus exemplos. Tudo o que ele fez na terra foi de tão grande valor para nós que ainda não temos a dimensão nem da profundidade e nem da grandeza. Ele, o Cristo, Filho de Deus, que veio desprovido até mesmo de um travesseiro macio para que ele pudesse repousar a sua cabeça. Quantas pedras serviram de travesseiro por Jesus? Porque o Mestre, quando viu que era chegado a sua hora, ele sai do contexto familiar para ir ao encontro do rebanho das ovelhas perdidas do Pai. E nós precisamos descerrar o nosso próprio coração para que possamos espalhar os bens que são bens divinos, que sustenta e alimenta o espírito. Nós, seguindo o pensamento da irmã Rosália, vamos perceber que por muito tempo nós olhamos a pobreza física sem olhar muitas vezes a pobreza moral. E se nós olharmos a pobreza física, nós também precisamos de refletir que todo supérfluo que sai da nossa mesa pode ser útil e pode alimentar tantos irmãos. Se nós analisarmos
que o supérfluo está alinhado ao desperdício, ao excesso, nós também podemos perceber quanto nós já desperdiçamos. Não temos noção até mesmo do tempo que temos desperdiçado em função do não olhar para a nossa imortalidade. E é preciso, portanto, que nós aprendamos a auxiliar aqueles irmãos que vieram desprovidos de qualquer recurso, cumprindo a justiça de Deus, vivenciando uma educação de contraste, porque no passado tiveram muito. E é preciso que a gente reflita também nessa colocação que a irmã Rosália faz, ricos, pensai nisso um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Quanta gratidão nós precisamos ter com esses amigos que nos orientam que o bem que faço hoje eu o receberei multiplicado no amanhã. É preciso que a gente reveja quem é esse meu irmão, quem é esse próximo, que eu preciso amar sem cobrar, sem exigir, sem criticar, para que ele não viva mais no seu desespero, especialmente daquelas mães que precisam trabalhar e que muitas vezes têm os filhos para cuidar. E isso tudo nós já vivenciamos, nós já conhecemos este caminho. E é por isso que muitos insistem que esta é a maior caridade, isso é um dever moral. Porque nós já fomos ajudados também com muitos pães, com muitos pratos de sopa, desde a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus tem nos mostrado que não basta matar a fome física. É necessário refletir na fome, na sede espiritual. E Jesus iluminou o nosso caminho, ilumina o nosso caminho, como se ele fosse uma estrela da humildade, à frente de todos aqueles que se acham grandes e poderosos na terra. Foi Jesus que nós vimos a gentileza de servir um amigo quando sua mãe lhe pede para que ele pudesse transformar a água em vinho nas bodas singelas de Caná. Ali foi uma caridade moral. Ele estava em família, cumprindo um papel de tradição de um casamento que durava por mais de 7 dias. E é preciso que a gente tenha os olhos de ver como Jesus ensinou os discípulos, de que forma ele levou a verdade aos corações de todos. Basta que a gente olhe dois discípulos que sempre nos chamou a atenção, Judas e Tomé, que sempre questionaram Jesus porque queriam as coisas palpáveis. Esse é o pensamento de tantos que muitas vezes ainda não acreditam ou não acreditaram nas lições do Mestre. No exemplo, na assistência aos enfermos, na coragem que trouxe para alimentar os desalentados. Quantos ele foi ao encontro para levar a consolação aos aflitos. Por isso ele nos diz que bem-aventurados os aflitos, porque deles seriam também o reino dos céus. Nós vimos
De que forma Jesus acolheu Maria de Magdala sem levantar nenhuma crítica, trazendo ao coração dela o verdadeiro sentido da caridade moral. E ele também visita Zaqueu para mostrar para nós que não é o dinheiro que nos impede de fazermos o bem. E a irmã Rosário nos diz: a caridade moral consiste em suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos nós aprendemos a fazer. Justamente porque ainda temos dentro de nós o orgulho, a vaidade, e esquecemos de que tantas vezes nós fomos envolvidos por tantos companheiros que nos ouviram, que nos ajudaram, e nós precisamos entender que Jesus envolveu com tanto amor, a, aquela situação que nós sabemos que ele promoveu para Judas. Cercou de bondade, ele teve um olhar caridoso, de um valor tão grande para Simão Pedro. Quantas bênçãos Jesus endereçou àquela turba de pessoas doentes. É preciso que nós também façamos um pouco disso que aprendemos. E é importante quando a irmã Rosário nos disse que essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Eu posso fazer a caridade moral e posso fazer a caridade material, mas lembrando que o respeito à dor do irmão não pode ter o olhar da esmola, mas sim o olhar da compaixão. Jesus espalha compreensão para todos nós, espalha esperança para todos os corações que recebem com gentileza e bondade tudo aquilo que a própria espiritualidade tem nos ofertado. Então, é preciso que a gente pense que a sobra da nossa bolsa material, o dinheiro, pode perfeitamente atender a outros planos de caridade. Foi por isso que Jesus disse para Judas: Judas, a bolsa tem que ser do tamanho da nossa necessidade, nada mais do que isso. Então, nós precisamos ver que o amor é uma fonte inesgotável do coração de cada um de nós. E que Jesus, ainda hoje, com todo esse amor, vem multiplicando dia a dia esses eternos tesouros que o tempo vem nos trazendo, para que nós possamos lembrar que todos nós somos irmãos, que todos nós estamos sob os olhos de Jesus e que nós possamos, muitas vezes, amar e suavizar a dor, a luta dos nossos companheiros de caminhada, especialmente os que estão no âmbito de nossa família. Deixo aqui essas reflexões para que todos possam pensar e que nesta hora do passe estejamos felizes, rogando a Jesus a caridade moral do passe, da transfusão de energias que todos nós carecemos, da fluidificação da nossa água, quando todos os dias Ele nos oferece e muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Por isso, hoje, venho convidá-los a refletir nessas instruções dos Espíritos, o papel da caridade material, uma necessidade nossa, e o exercício maior da caridade moral, onde o respeito, a indulgência, a benevolência se faz presente. Que Jesus nos abençoe e que todos sejam agraciados com as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, a casa do professor Eurípides Barçanufo. Fiquem com Deus, que assim seja.